Olá, eu sou o Linux e bem-vindos ao meu canal. A paleontologia é a ciência que estuda a evolução da vida na Terra através das eras geológicas. Não sei se sabem, mas um instrumento de estudo da paleontologia são os fósseis, que são registros da vida da Terra ao longo das eras. Bem, desde os 3 anos de idade, a paleontologia ela me fascina, tanto que é com que eu quero seguir carreira. Eu planejo no futuro ser um paleontólogo. E nesse vídeo eu irei apresentar o iceberg da paleontologia, onde eu apresentarei fatos, curiosidades, mistérios e teorias que envolvem a ciência da paleontologia. Eu montei esse iceberg utilizando outros 2 icebergs que estão na descrição do vídeo. Além disso, eu adicionei coisas que não estavam em nenhum dos icebergs, mas eu achei que seriam legal ter elas nesse iceberg aqui. Bom, sem mais enrolação, bem-vindos ao misterioso iceberg da paleontologia. Bom, acho que todos sabem aqui o que são dinossauros, não é verdade? Os dinossauros são as criaturas mais conhecidas da paleontologia, estando extremamente difundidos na cultura pop devido a filmes, jogos, livros, desenhos animados e entre outras coisas por aí. Os dinossauros eram animais diversos que viveram na Terra na era Mesozoica, se iniciando no período Triássico há cerca de 245 milhões de anos até o período Cretáceo, onde os dinossauros tiveram seu fim cerca de 66 milhões de anos atrás. Foram extintos quando um asteroide atingiu a Terra. Porém, eu não vou me aprofundar tanto falando sobre os dinossauros, pois, afinal de contas, todo mundo sabe o que são dinossauros, não é verdade? Seguindo, vamos continuar. O Chicxulub foi o meteoro que deu fim aos 165 milhões de anos de reinado dos dinossauros, quando caiu no final do período Cretáceo, matando cerca de 75% da vida animal e vegetal da Terra. Possuía cerca de 14 quilômetros de largura e caiu na península de Yucatán, onde hoje é o México, deixando uma cratera que ainda é possível ser vista nos dias atuais. Ao longo dos anos, diversas pesquisas comprovaram ligações diretas entre os dinossauros e as aves modernas. As principais ligações seriam físicas, como o pescoço em forma de S, pés com 3 dedos e ossos ocos. Essa ligação se mostrou comprovada principalmente quando encontramos dinossauros que de fato possuíam penas, como o Archaeopteryx, o Microraptor e um dos meus favoritos, o Yutyrannus. Não. Apesar das semelhanças, o Godzilla em si é um lagartão radioativo. Não tem muitas ligações com os dinossauros, apesar de fato existir um suposto dinossauro que homenageia o Godzilla. Porém, esse é um assunto que irei tratar mais pra frente no iceberg, por isso, seguimos. Vamos lá. Muitas pessoas dizem que animais como tubarões, crocodilos, tartarugas, entre outros, são considerados animais pré-históricos por viverem já há milhões de anos na Terra. Por isso, os mesmos seriam, entre aspas, fósseis vivos. O problema é que o termo fóssil vivo não é nada científico. Na verdade, é um termo odiado pela comunidade científica. Sim, de fato, alguns desses animais existem até mesmo antes dos dinossauros. Exemplos como o Arquelon, que viveu junto com os dinossauros, era uma grande tartaruga, o Deinosuchus, que era um crocodilo gigante que viveu junto com os dinossauros, e o Selacanto, que é um peixe que existe até hoje e também viveu junto com os dinossauros. Porém, o termo fóssil vivo é problemático por dar a entender que esses animais antigos não evoluíram, coisa que se prova mentira, pois nenhum ser vivo se mantém por milhões de anos sem mudar nada. Por isso devemos evitar o termo fóssil vivo. Afinal de contas, se é um fóssil,
não é vivo. Continuamos. Ao longo da história da Terra, a vida se desenvolveu em diversas condições diferentes, e ao longo da história geológica, a vida da Terra foi testada em 5 eventos de extinção em massa, sendo divididos em a extinção do Ordoviciano-Siluriano, a extinção do Devoniano, a extinção do Permiano-Triássico, que, diga-se de passagem, foi a mais violenta de todas, a extinção do Triássico-Jurássico e a extinção do Cretáceo-Palogênio, que foi a que deu fim aos dinossauros, sendo justamente essa a última extinção em massa até então. Segundo teorias, a sexta extinção em massa estaria mais próxima do que pensamos, e que efeitos gerados pelo ser humano, como o aquecimento global, as guerras, os desmatamentos e entre outros problemas, seriam agravantes para uma sexta extinção em massa do qual estaríamos vivendo nesse momento, ocasionadas pelos problemas do ser humano ao ambiente terrestre. Problemas esses que, se não forem controlados, irão com certeza gerar problemas inimagináveis ao nosso planeta azul. A franquia Jurassic Park se iniciou em 1990 com um livro escrito por Michael Crichton e se popularizou com o filme de 1993 dirigido pelo lendário diretor Steven Spielberg. Apesar da franquia ser um marco na história do cinema e mudar completamente a visão do público sobre o que eram os dinossauros, sendo eu mesmo um fã de carteirinha da franquia, já tendo visto todos os filmes e lido os livros, eu, assim como diversos fãs, entendemos que Jurassic Park possui diversos erros científicos em sua obra, como por exemplo, a cuspida de veneno do Dilophosauro, sendo que na vida real não temos nenhum indício de que o mesmo fazia isso, os vários erros anatômicos em diversos dinossauros, sendo o principal exemplo disso o Velociraptor, e o principal, a falta de penas em diversos dinossauros da franquia, como o próprio Velociraptor, por exemplo. O que faz com que muitas pessoas simplesmente não aceitem muito bem a ideia de dinossauros com penas, devido ao imaginário popular de Jurassic Park, que colocou na cabeça das pessoas sobre como de fato é um dinossauro. Por isso devemos entender que Jurassic Park, apesar de ser uma ótima obra, ela ainda é uma obra de ficção, e que muitas coisas lá não batem com a verdadeira ciência da paleontologia. Como já citei antes, a existência de dinossauros com penas é comprovada, tendo vários exemplos diferentes na paleontologia, como o Oviraptor, o próprio Velociraptor, o Terizinosauro e até o próprio Tiranossauro Rex. Pois é, o T-Rex possuía sim penas, e apesar delas serem muito poucas e bem finas, sim, ele tinha. Coisa que foi bem representada no último filme da franquia Jurassic World, inclusive. As próprias aves em si são consideradas dinossauros atuais, então sim, se você não quer aceitar que dinossauros tinham penas, sinto muito estragar sua fantasia, mas é a realidade. Os dragões são criaturas lendárias, presentes em diversas mitologias da humanidade, geralmente representados como gigantescos lagartos voadores, cuspidores de fogo. Ao longo do tempo, o mito dos dragões se espalhou pelo mundo, com muitas pessoas na Idade Média acreditando na existência dos dragões, como pode ser visto no livro escrito pelo jesuíta Athanasius Kircher em 1665, o livro Mundos Subterrâneos, onde ele associava os fósseis do que hoje sabemos que são dinossauros a dragões, assim fomentando o mito dos dragões. Vale lembrar também que o grandioso Napoleão Bonaparte possuía um crânio de mosasauro, que ele falava que era um dragão que ele tinha matado, para aumentar o ego dele perante as pessoas.
E apesar daquele documentário do Discovery falar que dinossauros e dragões coexistiram, sinto informar que esse documentário é falso, pois até então não temos nenhuma prova concreta de que dragões e dinossauros possam ter coexistido na mesma época. O monstro do Lago Ness é uma lendária criatura que dizem habitar o lago de mesmo nome localizado na Escócia. Ao longo dos anos, diversos relatos sobre a criatura foram espalhados pelas pessoas, mas a verdade é que até o momento não temos nenhuma prova definitiva da existência do monstro. Muitos que dizem tê-lo visto afirmam que a criatura teria aparência semelhante à de um plesiosauro, réptil marinho que viveu junto com os dinossauros, o que faria dele, o monstro do Lago Ness, um elo perdido ainda vivo nos dias atuais. Porém, o mesmo ainda permanece como uma lenda. Assim como o monstro do Lago Ness, o Mokele Mbembe seria uma misteriosa criatura que supostamente viveria nas florestas do Congo, na África. Diversos relatos afirmam que a criatura teria a aparência semelhante a de um plesiosauro ou a de um dinossauro saurópode. Vale ressaltar a história de que uma vez um morador que afirmava ter visto a criatura apontou para uma pintura do dinossauro Diplodocus, afirmando que aquele era o Mokele Mbembe. Apesar de ser um filme de uma qualidade, digamos que questionável, o filme Projeto Dinossauro trata a lenda do Mokele Mbembe de forma muito interessante. Por isso, fica a dica. Ai ai, vamos lá. Em meados de 2010, um famoso paleontólogo, do qual eu tenho minhas ressalvas, chamado Jack Horner, propôs a ideia de que o famoso dinossauro Triceratops era na verdade uma versão adolescente de outro dinossauro muito parecido, chamado de Torossauro. Coisas que com pesquisas mais recentes mostram que não, ambos não são o mesmo dinossauro, pois ambos possuem diferenças bem significantes de um para o outro. Então sim, o Triceratops sempre existiu. O Gigantopithecus foi um enorme primata que viveu na Terra entre 5 milhões de anos e 100 mil anos atrás. Tinham aproximadamente 3 metros de altura e viviam onde hoje é a China, a Índia e o Vietnã. Com essas características, muitos afirmam que o lendário pé grande fosse um sobrevivente dos Gigantopithecus, que viveria até os dias atuais. Porém, por conta de questões geográficas ou até mesmo climáticas, isso é bem improvável. A extinção é um tópico bem controverso na ciência. A questão em si tem sido discutida desde o Jurassic Park, onde os dinossauros são revividos. Porém, já sabemos que é impossível reviver os dinossauros devido à deterioração do DNA. Mas o assunto é outro quando se tratam de animais como os mamutes, onde o encontro de mamutes congelados nos permite adquirir material genético mais completo desses animais, o que nos permite, talvez, num futuro próximo, reviver esses animais utilizando os de elefantes asiáticos como barrigas de aluguel. Porém, isso traz diversas questões étnicas, se é certo ou não reviver esses animais devido a fatores ambientais e etc. Dinozumbi é um apelido dado a um fóssil do dinossauro titanossauro descoberto no Brasil por dois paleontólogos brasileiros, o casal Aline Guilard e Tito Aureliano. Eu só queria destacar que esses caras são incríveis e são os meus dois maiores ídolos na paleontologia. O canal deles está aí na descrição do vídeo. Enfim, o fóssil do Dinozumbi apresentava parasitas sanguíneos em seu fóssil. O dinossauro sofria de osteomielite aguda, que é uma doença que atinge humanos e animais até hoje. Através de tomografias computadorizadas, foi identificado que as lesões se iniciavam no interior dos ossos e iam até a pele do animal, o que o deixaria o animal com diversas feridas abertas no corpo que liberariam sangue e pus,
que deixaria o animal com uma aparência zumbificada. O dinossauro talvez foi o dinossauro cuja aparência mais se alterou conforme as pesquisas avançaram. Você provavelmente lembra do espinossauro no filme Jurassic Park 3, porém a aparência daquele espinossauro pro atual é bem diferente. Muita dessa aparência estranha do espinossauro seria devido aos seus hábitos aquáticos e pescadores, fazendo com que essa aparência beneficiasse o animal nesses quesitos. Uma teoria antiga sobre os dinossauros dizia que, pelo fato desses animais serem muito grandes, eles precisariam de múltiplos órgãos em seus corpos, como 2 corações, 2 cérebros e por aí vai. Porém, essa teoria já foi descartada e não tem nenhum indício que sustente essa teoria até os dias atuais. O Tiktaalik é um peixe sarcopterídeo que viveu no período Devoniano há cerca de 375 milhões de anos atrás. Ele se destaca por ter várias características que marcam a transição entre o estágio aquático e o estágio terrestre. Ele é conhecido por ser um dos primeiros peixes a saírem da água para a terra, sendo um elo perdido entre os peixes e os animais terrestres. De certa forma, devemos agradecer ao Tiktaalik, pois se não tivesse se arriscado para fora da água, a evolução não criaria essa diversidade de animais terrestres que se desenvolveram até chegar em nós. Ah, o Tiktaalik também é um meme muito grande na biologia, by the way. Eu recomendo vocês pesquisarem memes do Tiktaalik que são bem engraçados. E aí, Dante, essa é pra você. A Guerra dos Ossos foi uma competição que ocorreu nos Estados Unidos no período do Velho Oeste, entre os anos de 1877 e 1892. Ela se deu entre dois paleontólogos, Edward Cope e Othniel Marsh. Essa competição se consistia em ver qual dos dois paleontólogos descobriam mais espécies de dinossauro. Essa competição foi muito boa para a paleontologia, pois diversas espécies foram descobertas nesse período, sendo um total de 136 espécies descobertas por ambos, o que levou maior interesse do público por dinossauros e também maior compreensão da vida pré-histórica, além de algumas espécies nesse período descobertas, sendo o Triceratops, o Alossauro, o Camarasauro, o Coelophysis e entre outros. Os mamutes congelados são encontrados em regiões frias do planeta, como o Canadá e a Rússia. Muitas vezes diversos tecidos orgânicos são preservados nesses animais, como pele, pelos, órgãos e até mesmo material genético, que poderia ser usado para reviver os mamutes no futuro, utilizando elefantes como barrigas de aluguel. Um exemplo de mamute congelado foi o exemplar encontrado no Canadá, recentemente, dito como o mais bem preservado mamute bebê congelado da América do Norte. Ai ai, lembram do Jack Horner que citei mais cedo? Pois é, aqui vai mais uma de suas loucuras. Em 2009, Jack Horner, juntamente com James Gorman, publicou um livro chamado How to Build a Dinosaur, em tradução, Como Construir um Dinossauro. Nesse livro, Horner propõe a ideia de que os genes dos dinossauros ainda estariam dormentes dentro das aves. Características como garras, dentes e caudas longas ainda estariam presentes na estrutura genética desses animais, apenas estariam desativadas. No livro, Horner sugere a ideia de, através da manipulação genética, ativar esses genes adormecidos utilizando uma galinha como receptáculo, criando assim, como o mesmo sugere, um galinhasauro, que seria uma galinha com características de um dinossauro, como dentes, cauda e etc. Essa ideia não é 100% inválida, pois no ano de 2006, cientistas da Inglaterra, através da manipulação genética, conseguiram criar um embrião de galinha com dentes, sendo os dentes semelhantes aos de crocodilos.
Porém, a característica de uma ave com essas formas não é muito viável, visto que a galinha formada pelos cientistas ingleses faleceu ainda como embrião. O Kasai Rex é um suposto dinossauro carnívoro de grande porte com cerca de 13 metros de comprimento que viveria ainda nos dias atuais, onde hoje é a República Democrática do Congo. Segundo relatos de um homem chamado John Johnson, o animal possuía uma cor avermelhada, com listras pretas pelo corpo, e o mesmo matou um rinoceronte. Apesar dos relatos do Kasai Rex datarem dos anos 30, até hoje não temos nenhuma prova definitiva de sua existência, visto que buscas foram feitas na região, porém nunca foram encontradas provas concretas da existência do Kasai Rex. Existem descrições de certos fósseis que foram interpretados errado, assim criando dinossauros que nunca existiram, devido à má interpretação dos fósseis. Um exemplo disso é o Archaeoraptor, que mais tarde foi percebido que era nada mais nada menos que a junção dos ossos de dois dinossauros diferentes, sendo o Microraptor e o Dromaeosauro. Assim percebemos que o dinossauro em si nunca existiu. Era sim uma fusão entre dois dinossauros. Existem teorias que os humanos e os dinossauros coexistiram em algum ponto da história. Porém, não existem evidências que podem comprovar essa teoria. Apenas pinturas e artes rupestres, por exemplo, sendo muitas delas falsas. Logo, é extremamente improvável a coexistência com dinossauros devido à idade dos fósseis. Por isso encaramos isso apenas como uma lenda. A Amazônia é a maior floresta do mundo, e isso faz com que a mesma esconda dezenas de mistérios. Alguns desses mistérios envolvem avistamentos do mapinguari ou até de aranhas gigantes, e alguns deles envolvem supostos dinossauros lá viventes. Os relatos vieram das expedições do famoso explorador Percy Fawcett, que, para quem não sabe, inspirou a criação do Indiana Jones. Fawcett, durante suas expedições à Amazônia, teve contato com indígenas da região, onde os mesmos descreveram criaturas que possuíam diversas semelhanças com dinossauros e animais pré-históricos, como o Stoa, cuja aparência descrita se assemelhava a de um carnotauro, ou o Suwa, cuja descrição se aproxima do que seria um dinossauro saurópode. Os relatos desses indígenas foram passados por Fawcett para seu grande amigo Arthur Conan Doyle, que, inspirado por esses relatos, lançou em 1912 o livro O Mundo Perdido, que descreve um mundo secreto na Amazônia que animais pré-históricos ainda existem. Muito bom livro, por sinal. O Megalodon foi o maior tubarão que já viveu no planeta Terra, tendo entre 15 e 20 metros de comprimento. Viveu entre 23 milhões e 3 milhões de anos atrás. Caçava baleias, tartarugas e até tubarões menores, o que fazia deste animal um verdadeiro monstro dos mares. Porém, existem boatos de que esse animal ainda exista nos dias de hoje, possuindo diversos relatos, até mesmo supostas fotos e vídeos na internet de aparições do Megalodon. Porém, até agora não existem evidências que comprovem que esse animal de fato ainda está presente na Terra, tendo em vista a grande quantidade de fotos e vídeos falsos, além da dificuldade de explorar o oceano, tendo em vista que conhecemos apenas 20% dos seres vivos que vivem nos mares da Terra, tornando diversas coisas sobre o oceano ainda um completo mistério. Sim, se considerarmos o fato de que as aves de fato são dinossauros modernos, então sim, os dinossauros ainda estão no planeta de diversas formas diferentes, inclusive na alimentação humana. Sim, você come dinossauros. Viva com essa.
No ano de 2006, pesquisadores encontraram na China um fóssil de hifalossauro com duas cabeças, que datava do período Cretáceo. O animal em si não é um dinossauro, mas sim um pequeno réptil aquático que sofria de uma malformação chamada de bicefalia. O interessante é que nos dias atuais isso ainda acontece com diversos répteis, como as tartarugas, por exemplo. Existe uma teoria de que a extinção dos dinossauros se deu por alienígenas que destruíram os dinossauros para terem um ambiente livre para a criação dos humanos. É. Pois é, isso é bem viajado, mas ok, né? O Gojirasauro é um dinossauro cujo nome é uma clara homenagem ao Godzilla, pois Godzilla em japonês é Gojira. Possuindo cerca de 6 metros de comprimento, era carnívoro e viveu no período Triássico. Porém, esse dinossauro em si pode ser um sinônimo de Coelophysis, e se isso se comprovar, este animal nunca existiu. A relação entre os dinossauros e a Bíblia é bem interessante. Apesar de não possuírem menções diretas do termo dinossauro na Bíblia, tendo em vista que esse termo só foi criado mais de 2000 anos depois, no ano de 1842, existem menções de criaturas semelhantes a algumas criaturas pré-históricas na Bíblia, como o Leviatã, que pelas características lembraria algum réptil marinho pré-histórico. Tudo isso nos faz pensar que tipo de relação essas criaturas teriam com a Bíblia. Bom, isso se deve ao fato de muitas pessoas ainda não acreditarem na existência dos dinossauros. Eu sinceramente não entendo como que alguém se permite a não acreditar, pois a verdade é que possuímos diversas formas de provar que os dinossauros sim existiram, e seus descendentes, as aves, ainda estão presentes nos dias atuais. Então, sim, dinossauros existiram. Mas aí vai de você acreditar ou não, pois provas não faltam. Os coprólitos são fezes fossilizadas. Sim, isso mesmo, cocô de dinossauro. Às vezes nem sempre de dinossauro, pode ser de outros animais pré-históricos. Eles são muito úteis na paleontologia, pois nos permitem observar a alimentação dos diversos animais pré-históricos, nos dando uma maior compreensão dos hábitos deste animal do passado da Terra. Imagine um animal tão bizarro, mas tão bizarro, que por muito tempo os cientistas não sabiam como classificar esse animal. E ainda por cima, seu nome significa literalmente alucinação. Bom, esse é o Alucigenia. Esse animal viveu no período conhecido como Cambriano, há cerca de 520 milhões de anos atrás. Sua aparência é um grande diferencial, pois a mesma em si é bem alucinógena, para dizer o mínimo, tanto que seu nome deriva de sua aparência. Seu parente mais próximo atualmente são os vermes de veludo, sendo a Lucigenia um pequeno verme aquático que media entre 0,5 centímetros até 5 centímetros. A teoria da Terra Oca apresenta a hipótese de que o interior do planeta Terra seria oco e repleto de vida. Foi proposta pelo famoso astrônomo Edmund Halley no ano de 1692. A teoria diz que diversos animais pré-históricos, hoje extintos, viveriam no interior do planeta. A mesma teoria deu origem a diversas obras da ficção, como o livro Viagem ao Centro da Terra, que é muito bom por sinal. E mais recentemente, o filme Kong vs Godzilla também aproveita a teoria da Terra Oca como parte de sua história. Essa teoria hoje se mostra inválida devido a pesquisas geológicas, mas não deixa de ser uma teoria legal. Dinossauros saurópodes, que são aqueles de pescoço comprido, conhecidos por serem os maiores dinossauros.
foram estudados pela primeira vez, criou-se a teoria de que, para suportarem seu grande peso, os mesmos ficariam a maior parte do tempo na água, apenas com as cabeças para fora. Hoje sabemos que, com seu enorme peso, se os dinossauros saurópodes fizessem isso, a pressão da água esmagaria seus pulmões devido a seu enorme peso, o que comprovou essa teoria como inválida. Existem teorias que apontam que, antes dos humanos, outras civilizações avançadas já existiam na Terra, levando a crer que não fomos a única civilização inteligente no planeta. Porém, não existe nenhuma evidência que possa, de fato, comprovar essa teoria. Apenas algumas coisas específicas, como um martelo fossilizado que seria datado de até mesmo antes dos dinossauros. Porém, ainda não temos nenhuma hipótese concreta sobre essa questão. Essa hipótese, inclusive, foi abordada na série Doctor Who, onde os Silurianos seriam uma raça que vivia na Terra há cerca de 444 milhões de anos atrás. A hipótese da Terra Roxa surgiu com o astrofísico espanhol Enrique Padje. Ela afirma que há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda era habitada por bactérias em seus oceanos, essas bactérias, no seu processo metabólico, utilizavam uma substância chamada de retinal, cuja coloração é roxa. Assim, a hipótese diz que nesse processo, as bactérias, por serem aos montes nos oceanos, espalhavam o retinal pelos mares, fazendo com que os oceanos, em vez de azuis, fossem roxos. Assim, se a Terra fosse vista no espaço na época, apresentaria coloração roxa. Tal hipótese, apesar de não confirmada, pode nos ajudar a detectar vida alienígena em outros planetas do universo. Existem teorias que o planeta Marte, em algum passado distante, pode ter sido semelhante à Terra, tendo mares, atmosfera densa e, quem sabe, plantas e animais. Porém, com a perda de seu campo magnético, o mesmo acabou perdendo tudo isso que tinha. Com isso, muitos pensam na ideia de que pode haver fósseis em Marte, de toda uma fauna e flora já extinta no planeta. Porém, até que o ser humano vá de fato lá, jamais saberemos isso com precisão. Os mais antigos da Terra datam de aproximadamente 3,7 bilhões de anos atrás e apresentam atividades de vida microbiana na Terra já nesta época. Os fósseis nos permitem uma maior compreensão sobre como a vida na Terra se iniciou e se modificou até o estado atual que nos encontramos. O caso Ubirajara foi um escândalo científico devido a um roubo, sim, roubo, de um fóssil brasileiro. O Ubirajara é um pequeno dinossauro carnívoro descoberto no nordeste do Brasil, que possui até impressões de penas. Porém, o fóssil, há um tempo atrás, não estava no Brasil, mas sim em um museu alemão. O problema é que fósseis brasileiros são patrimônio da União desde 1942, que basicamente diz que todos os fósseis, sem exceção dos que são encontrados no Brasil, pertencem ao Brasil. Porém, muitos paleontólogos de fora não respeitam a lei brasileira, fazendo com que o Brasil perdesse milhares de fósseis incríveis para diversos museus e universidades fora do país. O que faz com que nossos museus fiquem sem os materiais que são roubados, mesmo sendo nossos por direito. Com isso, o roubo do Ubirajara sensibilizou a comunidade científica, que fez um grande caso para o Museu Alemão devolver o fóssil com a ajuda até mesmo do Ministério Público. Com isso, no ano de 2023, o fóssil do Ubirajara voltou ao Brasil, sendo uma grande vitória para a comunidade científica brasileira, que continuará lutando para que os fósseis que são nossos por direito voltem ao Brasil como ordena a lei. Sim, infelizmente, muito provavelmente existem centenas, se não milhares de criaturas que nunca iremos saber que existiam, pois não deixaram fósseis. Então, sim, a Terra já foi habitada por seres que não temos nenhum registro e nunca teremos.
Existe uma teoria de que o que ocasionou a extinção dos dinossauros foi a queda de Lúcifer. Ele e seus seguidores foram expulsos do céu, caindo na Terra e eliminando grande parte da vida do planeta. Se levarmos em conta o fato de que Deus criou o homem após a queda de Lúcifer, até faz sentido na ordem cronológica. Porém, tudo isso é apenas uma teoria. Simplesmente uma teoria que afirma que antes do Big Bang já existia vida. Não, não existia absolutamente nada antes do Big Bang, já que o tempo em si não existia. E para algo surgir, o tempo tem que existir. Então, não, não havia nada antes do Big Bang. Não havia vida, não havia nada. A não ser que existam universos paralelos. Aí, quem sabe, né? Multiverso. Teoria da fase aquática, também conhecida como hipótese do macaco aquático, é uma teoria proposta em 1960 por um biólogo marinho chamado Alistair Harvey. Ela afirma que algumas características que nos diferem de outros primatas, como a ausência de pelos, a capacidade de nadar e andar reto sobre duas pernas, além do alto fôlego do ser humano embaixo d'água em comparação a outros primatas, foram adquiridas pelos nossos ancestrais em um período chamado de a fase aquática, onde os nossos ancestrais estariam em constante contato com ambientes aquáticos, a fim de encontrar comida. Com o passar dos anos, esses hominídeos teriam adquirido características citadas como parte de sua adaptação ao ambiente aquático. Essa hipótese ela não é tão difundida dentro da academia científica, sendo bem menos popular que outras hipóteses, como a hipótese da savana, por exemplo. Porém, ela possui uma boa quantidade de adeptos. Inclusive, foi usada de falso argumento para aquele documentário das sereias feito pelo Discovery Channel. Os fósseis de águas-vivas são de extrema importância no entendimento da Terra, visto que esses animais foram um dos primeiros seres complexos a habitarem o planeta. Recentemente foi encontrado um fóssil de água-viva com cerca de 505 milhões de anos, já nos mostrando como esses animais são verdadeiros veteranos no planeta. Um urólito nada mais é do que um registro de como era a urina de um animal pré-histórico. E não, a urina não é preservada. O que é preservado seria o espaço onde o animal urinou. Um dos mais famosos urólitos do mundo pode ser encontrado aqui, no Brasil, na formação Botucatu, em São Paulo. O Thanos é um dinossauro carnívoro que vivia no período Cretáceo no Brasil. Possuía de 5 a 6 metros de comprimento e 3 metros de altura, pertencendo à família dos abelissaurídeos, assim como o Carnotauro, por exemplo. E sim, o nome desse animal foi dado em homenagem ao vilão da Marvel, já que ele foi descoberto em 2018, momento onde Thanos estava em alta devido aos filmes dos Vingadores. Ou seja, sim, Thanos existiu e ele é brasileiro. Algo inegável é que os polvos são criaturas no mínimo intrigantes. Eles possuem múltiplos órgãos, são animais extremamente inteligentes, possuem a capacidade de mudar de cor, podem passar por espaços extremamente pequenos, além de possuírem uma sequência genética completamente diferente de qualquer outro ser vivo da Terra. Dito isso, existe uma teoria que diz que esses animais são tão diferentes dos outros, pois há cerca de 500 milhões de anos atrás, as lulas que viviam nos oceanos tiveram contatos com vírus alienígenas. Assim, a evolução dessas lulas fundidas com os vírus alienígenas geraria os polvos, atualmente, ou seja, explicaria essas particularidades dos polvos que seriam provenientes de vida extraterrestre, se você considerar que vírus são vida.
Isso é basicamente uma piada pelo fato de carnotauros terem braços muito pequenos, sendo menores até que os do Tiranossauro Rex, por exemplo. Essa característica pode ser percebida em outros membros da família do Carnotauro, como o Abelisauro, o Pycnonemossauro e o Majungasauro. Essa teoria afirma que os dinossauros são criação de Satanás para testar a fé dos crentes a Deus. É... Quê? Bem, apesar desse tópico estar aqui no iceberg, eu não encontrei muitas informações sobre essa teoria, o que me leva a crer que ela não seja muito difundida na comunidade científica, não é mesmo? Mas enfim, aqui encerramos o iceberg da paleontologia. Muito obrigado por assistirem. Deu muito trabalho, realmente fazer vídeo não é tão fácil assim quanto eu pensava, mas eu acredito que tenha ficado legal para um primeiro vídeo. Se inscrevam no canal para mais vídeos de ficção científica e ciência no futuro. E é isso. Meu nome é Linux e até mais. Tchau!